Bom dia! Bom dia, grupos evangelizando no Whats, Gideões, missionários das últimas horas, maná dos céus e semeadores da palavra. Bom dia também ao grupo Adoração, grupo do coração de Deus, e a menina dos olhos do Pai, que também vai receber a mesma palavra da campanha da missionária Daniele. É a campanha de restituição e restauração, onde o texto-chave fica em Jó 42:10. É com muito carinho que eu, Rita Bittencourt, trago uma palavra para o teu e para o meu coração nessa manhã. Há alguns dias a Dani já havia falado que eu iria ministrar um dia, e o Senhor foi me dando a palavra aos pouquinhos, eu fui anotando. E mesmo sem WhatsApp, Deus falou, não, grava, vamos ministrar, porque Deus é bom, porque Jesus é lindo, né? E o texto-chave da campanha em que a Dani se baseou-se, está lá em Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou o dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Aleluia. Vamos orar. Pai, nesta manhã de campanha, aonde o teu povo, assim como Jó, perdeu e tem perdido muitas coisas, não só materiais, Senhor, mas como autoestima, amor próprio, se sentem desvalorizadas, não se amam, incompreendidas. Quantos têm sido os problemas do teu povo? O povo passando por escassez financeira, muita escassez, famílias passando dificuldades. Mas o Senhor é o Deus que sara, que cura e que santifica, aleluia. E nós cremos que o Senhor tem um propósito em tudo isso e que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus. Amém. O tema que o Senhor me deu para ministrar à igreja é: Jó fazia coisas boas, mas nem sempre as coisas certas. Não acredito que a Rita está falando uma coisa dessa. Porque Jó é quase que comparada a Jesus, né? Não blasfemou, não fez. Mas se você ler, estudar, pedindo para que o Espírito Santo te revele o porquê Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, teve um propósito. Por isso é esse tema mesmo. Jó fazia coisas boas, mas nem sempre as coisas certas. E a palavra diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Ou seja, ele era o mais próspero de toda aquela região, de todo o Oriente. E a Bíblia conta que seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez.
e convidavam suas 3 irmãs. Porque lá em cima falou o quê? Que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Então, aqui conta que eles faziam banquetes todos os dias, cada um por sua vez, cada um no seu dia. E eles convidavam as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Observe. Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele se desviava do mal. Ele era um sacerdote. Ele era um homem que sacrificava. Só que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E ele era o homem mais rico do Oriente. Servos, servas, eram animais, era riqueza que não podia contar-se. E a Bíblia narra que os filhos dele, que eram 7, todos os dias faziam banquete para comer e beber. Deviam ser gordinhos, né, gente? Comer e beber. E aí chamavam as 3 irmãs. Quer dizer, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eles viviam de banquete, comendo e bebendo. Essa era a vida dos filhos de Jó. Aqui não fala que eles ajudavam o pai, que eles tinham uma... Não, a Bíblia narra que ele teve esses filhos e que esses filhos todos os dias faziam isso. 7 dias por semana de banquete, comendo e bebendo. Essa era a vida dos filhos de Jó. Só que depois de decorrido o turno dos dias dos banquetes, por exemplo, deram os 7 dias, os 7 filhos fizeram banquete, ele corria lá, santificava, levantava pela madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos os filhos. Quer dizer, ele entrava na brecha dos filhos, porque ele dizia: se porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, nem falaram, assim fazia Jó continuamente. Ou seja, ele entrava na brecha, correto, do pecado que os filhos poderiam cometer. E uma família sacerdotal, o que é o correto? É o pai, o sumo sacerdote, criá-los, ensinando e treinando o sacerdócio. O correto seria, cada vez que Jó fosse oferecer sacrifícios, holocaustos, santificar, chamar os 7 filhos homens, que seriam seus sucessores, porque era uma família sacerdotal, família de sacerdotes. Mas Jó não fazia isso. Ele deixava os filhos viverem de acordo como queriam. E não era uma coisa ruim, o cara era rico, coisa boa. Mas Jó não fazia a coisa correta. Porque o correto era treiná-los e capacitá-los, colocar o mesmo temor, inserindo o coração de cada um, mostrando, fazendo, demonstrando como sacrificar, como fazer, como santificar, como separar aquele tempo para o Senhor, ainda que não tenha aberto a boca para pecar, sacrifique, porque pode ter pensado em seu coração. Então ele sim era temente a Deus, mas os filhos só comiam e bebiam. E quando sobreveio toda a desgraça na vida de Jó, tem gente que fala: ai, não fala essa palavra. Não, gente, desgraça é ausência de graça, e graça significa favor imerecido. Então foi uma falta de graça.
uma desgraça. Ele começou a perder tudo. Tudo. Né? Deus só não deixou Satanás tocar na vida, mas até no corpo, tudo. Foi tudo por água abaixo. Mas se você observar, Jó faz um desabafo. E ele fala, ele verbaliza que no fundo, o Espírito Santo falava com ele. Ele podia não levar em conta o que o Espírito Santo dizia, mas falava. Isso está lá em Jó 3. Nos versículos 25 e 26 diz assim a palavra do Senhor. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha ele falando aqui, que ele sabia que fazia coisa boa, coisa legalzinha, mas não era a coisa certa. Porque ele fala com a boca dele que o que ele temia, ele tinha temor, sobreveio sobre ele, mesmo ele sacrificando. Lembra, Deus prefere o quê? Obediência, não sacrifícios. O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive tranquilo. Ele era um homem sem paz. Ele não tinha tranquilidade, ele não tinha sossego, ele não conseguia repousar a cabeça no travesseiro tranquilo, em paz. E ainda assim, sobreveio a perturbação. Aliás, pelo que ele relata, ele já era um homem perturbado por natureza, ansioso, porque não cumpria o propósito de Deus na família. Se ele morresse, estava todo mundo corrompido. Correto? Porque ele não sabia ensinar os filhos. Ele não reproduzia o sacerdócio da família sacerdotal. Aí você pergunta assim, mas poxa, mas mesmo assim ele era bonzinho, ele era. Mas e Jesus, que era santo e não teve pecado? Ele também sofreu. Sabia? Eu vejo às vezes as pessoas contando a história de Jó, assim, colocando ele mais coitado, mais miserável, E Jó teve falhas, teve pecado, teve defeito, gente. Mesmo sendo um homem temente a Deus. Eu acabei de mostrar que ele mesmo falou com a própria boca. E os amigos, né? Eita, amigos, né? Sem contar a mulher. Ô, homem, amaldiçoa logo esse teu Deus aí, morre logo, sabe? Faz alguma coisa. E os amigos? Nem sempre, gente, os amigos ajudam. Ah, mas eu tenho um amigão, uma amigona. Pois é, mas nem sempre ajuda. As palavras deles muitas vezes não ajudaram. Ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles, eles se estribavam no próprio entendimento e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado. Tem muita gente que gosta de dar opinião na vida dos outros e ainda usa o nome de Deus em vão, dizendo que Deus que falou. E Deus não falou nada. Está usando da sabedoria própria humana e ainda de mentira, né? E aí está sendo usado por quem? Por Deus? Quem que é o pai da mentira? Não vou nem comentar isso. Isso é outro assunto. Eles ousaram de falar. E o resultado foi consolo e ajuda? Não. Mas sim de perturbação e desânimo. A mesma coisa que às vezes acontece conosco. Você vai desabafar com alguém, quando alguém sofre um problema de saúde, a pessoa está tentando falar sobre algum caso triste de alguém, que teve uma doença, que morreu, quando uma pessoa amada morre. Muitas
pessoas procuram, né, confortar a família com palavras, só que às vezes insensata e mentirosa. Esses dias eu ministrei sobre isso. A verdade dói? Quer ouvir essa palavra? Vai lá no YouTube, procura Rita Bittencourt. Você vai ouvir essa palavra, se é a verdade que dói. É melhor falar pouca coisa, com compaixão, com misericórdia, do que se gastar em palavras e ficar entristecendo pessoas. Quando uma pessoa está sofrendo, perdeu alguma coisa, é melhor procurar conselho na palavra de Deus, ou da boca de pessoas que conhecem, que vivem segundo a vontade de Deus mesmo. E outro detalhe, muita gente quer explicação de Deus. Deus não explica tudo. Mas por quê? Por que não? Porque Ele é Deus. Mas se Ele não explicar, Ele continua sendo Deus. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. É interessante e importante observar que Deus não respondeu a todas as nossas perguntas. Pode ler o livro de Jó. Você pode ler ele do começo até o fim. Você não vai encontrar uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Jó fez vários questionamentos, mas Deus não deu todas as respostas. Deus deixou Jó e seus amigos ponderarem o problema. Quando Deus falou no fim do livro, Ele não explicou o porquê. No final lá, quando Deus falou, Ele não explicou. E a partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas de Deus. E não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e ele respondeu com humildade. Humildemente, ele disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Jó pediu desculpas para Deus por ter duvidado da justiça, da bondade do Criador. Na verdade, falei do que não entendia. Olha o que ele diz. Na verdade, eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó. Que coisa mais linda. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com vocês agora um pedaço da palavra de Jó. Nós vamos já encerrar e nós vamos orar esse pedaço da palavra. Nós vamos ler como oração do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tão certo como Deus é vivo, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a alma, enquanto eu tiver alento, e o sopro de Deus, aleluia, seu espírito de vida,
estiver fluindo em minhas narinas, orobassori cantorias, os meus lábios não expressarão maldade alguma, araocabassori alarás. Aleluia! Oh Deus! Tampouco deixarei que minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Longe de mim, eu vos dar razão, até que eu morra. Jamais me afastarei da minha integridade. Oh, aleluia! Manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não haverá de se arrepender do bem. Aleluia! Receba nessa manhã essa palavra. Receba, receba, seja restituído, seja restituída, que o Espírito Santo ministre o teu coração agora, aleluia. Eu quero ouvir você adorando, adore. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, para essa geração, eu desprezei essa geração, eu estou mandando os anseios dessa geração. Receba! Recebe. Oh Deus! Deus lindo! Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Pode adorar. Deixa eu te usar. Não foi você que escolheu, foi Ele quem escolheu. É por isso que você não consegue parar.